2010, o Ilumina fez um seminário na COP, com a presença do Ministério de Minas e Energia, com a presença do CEPEL, com a presença do Dr. Mário Veiga, da PSR, com a presença do pessoal da EPE, e nós mostramos que, desde 2004, mais ou menos, nós estamos decrescendo a nossa capacidade de regularização. O que significa isso? Se eu pegar a capacidade máxima dos reservatórios e dividir pela carga, nós lá em 2004, nós podíamos guardar água equivalente a mais ou menos uns 7 meses de consumo. Isso foi caindo, foi caindo, foi caindo. Hoje nós estamos por volta de 4 meses e pouco. Bom, a reserva, em termos de volume de água, não significa quase nada. O que significa isso é quanto você pode guardar de energia. Então nós estamos gastando mais energia do que é razoável poder guardar. Então essa crise já estava delineada desde 2010 e nada foi feito. Eu acho que o governo está demorando muito, é preciso entender que quanto mais a gente demorar, se ocorrer o racionamento, ela vai ser mais grave. Praticamente a única medida que se tem para se tomar é incentivar a economia de energia. É preciso entender o seguinte, que reservatórios a gente esvazia de duas maneiras, ou não entra água, ou você usa demais água. Então, o que aconteceu no Brasil foi isso. Não foi só porque não entrou água, foi porque nós usamos os reservatórios demais. Se você olhar, por exemplo, a proporção de hidroelétricas lá no ano 2000, era mais ou menos 83% de hidroelétricas. Elas geravam 90% da energia. Se você olhar em 2012, eram 68% de hidroelétricas e elas geravam 90% da energia. Bom, se você diminui a quantidade de usinas hidroelétricas e continua exigindo delas gerar a mesma quantidade de energia, é porque você está esvaziando os reservatórios. A razão disso é porque as outras opções que a gente implantou no Brasil são usinas térmicas caras. Então você está sempre gerando, quem está gerando no lugar das térmicas são as hidrelétricas. Se você somar todas as térmicas que o Brasil tem e ligá-las todas, isso aí só atinge mais ou menos uns 20 e poucos % da carga. Então basta com que o racionamento seja suficiente para que as hidrelétricas não atinjam os 80% restantes, e você vai ter um racionamento violento. Usinas térmicas, geralmente elas não podem ficar ligadas o tempo todo, porque elas funcionam na base de combustível queimando. Então você imagina que de vez em quando você tem que parar e fazer uma limpeza da caldeira. Então, térmicas funcionando o tempo todo, você pode ocorrer, inclusive, o desgaste delas, elas ficarem desligadas mais tempo do que se imagina. Então, as nossas térmicas, elas foram leiloadas e conseguiram entrar nos leilões para funcionar às vezes. Mas essa falta de usinas que nós estamos está obrigando-as a gerar mais do que elas podem gerar. É uma visão de que tudo para ser resolvido tem que ser grande. Tem que ser grandes usinas, Madeira, Belo Monte e tal. E a gente esquece, nós somos o país mais ensolarado do mundo. A Alemanha adotou o sistema de que as casas que têm telhado podem colocar suas células fotoelétricas, estabeleceram um sistema de troca com as distribuidoras e estão gerando hoje aí por volta de 20% a 30% de energia solar. Por que nós não podemos fazer isso? É uma coisa que não é preciso grandes capitais, as próprias pessoas podem investir, bastava ter um incentivo. O Brasil, por exemplo, jogou fora a oportunidade de investir fortemente em eólicas, porque eólicas, não existe sistema mais favorável a eólicas do que o Brasil, justamente pela não coincidência entre hidrologia e ventos. Quando venta, não tem água, e quando tem água, não venta. Então, ótimo, você pode guardar vento dentro dos reservatórios. A gente tem que partir para uma diversidade de fontes e tem que partir para uma gestão que reconheça de que essa capacidade de regularização está diminuindo.